Quer comer um pouco de matzá, cara? Um pouco do pão ázimo. Olha o que eu fiz aqui no nosso cenário, cara. Olha. Não é Photoshop não, cara. É de verdade. É que a gente tá na festa de Pessach. Aí, galera, Moadim Lesimcha, que significa tempo de alegria. Que alegria! Ô, Rabino, fala aí. Tem diferentes tipos de matzá, né? Tem a Made in China, que é essa aqui, ó. Por que eu acho que é Made in China? Porque é tipo... É uma matzá, digamos assim, feita em fábrica, né? Mas isso aí... Não, é made in Israel, né? Mas é em fábrica que tem essa aqui, ó. Mas é 100% caché, Qual a diferença das duas matzás? Então, olha só. Tem duas diferenças, cara. Essa daqui... Ela é feita à máquina, né, na fábrica, e o trigo aqui, na verdade, só é cuidado para não fermentar desde que virou farinha. Ok. Aí, desde que virou farinha, aí se toma cuidado para que não tenha contato com água e não fermente, que é a grande proibição que se chama hametz. Essa aqui. Tá? Agora, essa daqui é feita à mão. Por isso que você tá vendo essa obra de arte. Mas eu acho mais bonito, cara. É bem mais cara também, né? É bem mais cara porque é feita à mão. Então. Eu já fiz. E é mais gostosa, porque aqui no lado, aqui, ó, tá tudo queimadinho, né? Eu gosto de comer essa parte. Cara, você é... Eu gosto dessa parte, que é muito, muito gostoso. Agora, tem não só que ela é feita à mão, mas aqui o trigo, ele é cuidado, se cuida dele, que ele não tenha contato com água, cara, desde a hora da colheita. Esse é outro motivo, ou seja, já na colheita do trigo, então já é guardado em armazéns com muito cuidado. Então todo esse tempo que é guardado e etc, então por isso que sai mais caro. Mas, especialmente na noite do Seder de Pessach, é bem legal ter isso. Essa aqui eu usei na noite de Pessach. E essa que eu falei, pizza. Galera, olha só. É o Matzah Pizza Lolo. Mas, Rabino, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Deixa eu até sair aqui do negócio. Eu tô lendo o Salmo, né? 24, que o senhor falou. Salmo do dinheiro. Que beleza. Olha o que acontece quando eu leio. Eu abro aqui, ó. Ó, cara, cai dólar quando eu leio, cara. Como que funciona isso, Rabino? Pô, do Salmo 24, você lê e sai dólar desse jeito. Foi isso que a gente quis ensinar, Jacó. Explica pra gente melhor como funciona isso, Rabino. Na verdade, cara, tem o tema da segulá. O que é segulá? Segulá, as pessoas gostam de traduzir em português como simpatia. Simpatia é uma palavra estranha pra segurar, né? Mas o meu pai sempre me chamou de simpático. Parece que é estranho, né? Por quê? Qual a diferença de simpatia e segular? Sabe qual a diferença? Não. É que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, sim, mas qual que seria? Segular significa algo, é uma força espiritual, tá? O rei David escreveu os Salmos. Os Salmos não são uma obra de poesia, o rei Davi estava inspirado, não. A gente tem na Torá, a gente tem os profetas e tem as escrituras. Qual a diferença? A Torá foi aquilo que Deus transmitiu para Moshe, para Moisés, o maior nível de profecia que jamais existiu. Ele profetizava de uma forma diferente também, né? Que os outros profetas, eles desmaiavam, ou eles tinham uma profecia enquanto eles estavam dormindo, ou estava em transe, né? Isso. E Moshe, ele tinha enquanto ele estava 100% alerta, né? 100% acordado. Era realmente um outro nível de profecia, de comunicação com Deus que a gente nem consegue entender. Não teve outro assim, né? Nunca vai ter. Uau! Nem teve e nem vai ter. Então quer dizer que Abraham também, quando Abraham se comunicava com Deus, era por meio de algo assim. O Maimônides não faz diferenciação. É o Moisés e todos os outros. Uau, que nível. Mas todos os outros são um mega nível. Os caras são profetas. Óbvio, perto da gente. A gente nem entende a diferença, né, de um e outro. Mas depois a gente tem o livro dos profetas. Cara, saindo disso, né, a gente está no final das contas, a gente está falando da Torá escrita. Sim. Aí a gente está nas escrituras. As escrituras, elas entram na Torá escrita porque elas fazem parte elas são parte da Torá escrita porque elas também foram escritas sobre inspiração divina. Profecia. Não. Não.
Não é. Ok. Então aí você vai falar, explica. Cara, é difícil, mas para quem tinha, eles sabiam, existia inspiração divina e uma coisa ainda mais elevada que era a profecia. Então inspiração divina, profecia e a profecia de Moisés. Exatamente. Assim. Vou te dar um exemplo interessante. Daniel da Cova dos Leões. O Talmud explica, ele é um super tzadik, um mega justo, cara. Ele não era profeta. Ah, uau. Ele não era profeta, ele tinha inspiração divina. Aí você vai, mas explica. Cara, eu não sei porque eu nunca tive. Não tem hoje em dia, tá? É muito tênue, talvez, a diferença entre um profeta e uma pessoa que tem inspiração divina. Mas pra quem tinha, não era tão tênue. Então ele sentia uma diferença grande. Talvez a mesma diferença entre... A mesma distância de diferença que existe entre Moisés e um profeta normal, que a gente consegue ver a diferença, né? Isso. Agora qual é o entendimento? Que esse é o ponto que é bem legal de saber. Quando você tem inspiração divina, então quando o rei Davi, ele escreveu os salmos, dentro de cada salmo, então ele recebia a inspiração divina e cada versículo ele vai ter uma força espiritual. Não é como a gente falou, não é o Carlos Drummond de Andrade com uma poesia linda, é outro tipo de escrita. Né? Tem um lance também, né, de que existem salmos que tem Mismor le David Mismor, né? É quando ele recebia, né, a inspiração, se era antes ou depois. Muito legal você está falando. Então, está escrito que para a pessoa ter profecia e mesmo estar em inspiração divina, o cara tinha que estar Moadim Lessimcha, tempo de festa, né? Cara. Ele tinha com tristeza não tinha como ter? Não tinha. É mesmo? Olha só Jacó, que quando ele pensou que o filho dele tinha morrido, cara, ele ficou triste, normal. Deus não se comunicou com ele. Uau! Quando é que Deus voltou a se comunicar com ele? Quando falam para ele, Yosef está vivo, o próximo versículo, e Deus falou com Jacó. Até lá não tinha falado. Mas não é por culpa. Sim, pelo estado de ânimo da pessoa. Isso, ou seja, não basta o cara estar no espírito... No nível espiritual elevado. Ele tem que estar... alegre. Isso. Que interessante isso, né? A gente não leva isso muito, né, em conta, né? Pelo menos eu, né? Tô falando por mim, né? A gente não vê que na equação, né, de desenvolvimento espiritual, a alegria é algo tão importante, né? A gente pensa que é o conhecimento, isso é óbvio que é, né? Mas estar alegre, então, tem uma força muito grande, né? Na proximidade com Deus. E por quê, hein? Porque o cara tem que ver o nosso vídeo, cara. Tem que ficar legal. Você sabe que tem gente que fala que a gente tá fazendo muita piada, né? Mas é interessante que... É possível, né, a gente transmitir às vezes o mesmo conteúdo de maneira mais animada, né? Eu não acho que não vai contra a Torá. Nem um pouco, muito pelo contrário. Você tá passando o conteúdo é super sério, é super verdadeiro, totalmente embasado. Cara, mas fazer isso com alegria? Tem coisa melhor do que isso? Então, peraí, você tava explicando o lance da singular. Mas posso falar uma coisinha? No Talmud, para quem você falou que teve gente que não entende, então vamos lá. No Talmud está escrito que existia um sábio chamado Rav Nachman. Não é Rav Nachman de Breslav. Que também tem um negócio da alegria, né? É super, mas por isso que eu não queria confundir. Ok. Aí, antes dele começar a aula dele de Talmud, ele falava alguma coisa engraçada. Por quê? Porque, cara, libera. Endorfina, então na Gemara não tá falando de endorfina, mas tá falando que abrir os corações, agora vamos ver! É a mesma coisa que a gente faz, cara. Agora, o lance da singular, então, existe um conteúdo, óbvio, poético, bonito, do sagrado mesmo. Sagrado, mas também existe algo espiritual ali, que vem diretamente de Deus. Uma força mística. E Deus foi revelando, em cada um dos salmos vai ter uma força mística específica. E essa foi um dos méritos que o rei Davi teve. Né? Quando, ao compor os salmos, ele está dando para a gente, além de ensinamentos, presentes. Essa é a ideia. Então não é mágica. Abra o livro, vai cair dólar. Mas caiu aqui, cara. Caiu aqui dólar. São os únicos dólares que tem em casa, cara. Então tá precisando fazer mais o 24. Você deve usar o tempo inteiro o 24. 24 mil vezes 24 mil vezes. Mas então essa é a ideia. Então é uma ideia muito verdadeira e profunda. Agora, não basta o cara fazer os salmos e ficar... Bem mais perto aqui de mim, Rabino. Ele quer que eu fique mais... Mas não basta o cara fazer os salmos e falar
Tá aqui, Deus. Manda, tá aqui, até pode mandar aqui os dólares. Existe então a maneira física dessa bênção chegar. A pessoa tem que se esforçar, ela tem que, na linguagem da Kabbalah, como é que a gente chama isso? Ela tem que fazer um kli. Ela tem que fazer um recipiente para receber a bênção de Deus. Tá? A ideia do Kli e do Or, para quem não conhece, a gente tem isso lá na academia, no curso de Olamot, bem desenvolvido, mas basicamente seria a maneira com qual uma luz, né, algo espiritual, pode se expressar no mundo físico. Eu vou dar um exemplo aqui para que as pessoas possam captar de uma maneira fácil. A mente, por exemplo, é algo que ela é mais espiritual do que o cérebro propriamente dito. Mas uma mente sem um cérebro ela não teria como se expressar. A gente precisa de um cérebro, que é algo físico, seria o Kli, dessa Or, que seria a mente, né? Ou mesmo as palavras, a gente pode fazer a mesma ideia, né, com as palavras, né? Eu tô falando aqui, eu simplesmente estou transformando minhas ideias, que são Or, né, por meio do meu Kli, que vai ser, nesse caso, né, as palavras que eu estou dizendo e vocês estão entendendo. Ou não, né? Mas no caso seria mais ou menos isso. Então o que o senhor está explicando aqui, elas são elas são a Or, e a pessoa tem que fazer o Kli, então. Exatamente. Obrigatoriamente isso. Ela precisa de algo... Porque, cara, a gente não é Moisés, nós não somos Moshe. É outro nível. Então a gente tem que saber o nível que a gente tá. E Deus botou a gente num mundo que ele tem a parte material, ela é muito presente. Então para que eu preciso rezar o Salmo? Eu simplesmente vou e faço o meu esforço. Eu não preciso fazer o Salmo 24, eu vou fazer o meu esforço. Cara, ótima pergunta. A resposta é que a gente entende que a gente pode fazer o nosso esforço sem a bênção de Deus. Cara, você vê 2 lojas abrindo. Sabe o que eu me lembro? Eu estudei numa escola, num colégio, depois, cara, posso falar isso? Eu saí da escola judaica, não sei porque eu fiz isso, tá? No ensino médio. Eu saí, fui pro Princesa Isabel, mas tinha tanto judeu que a gente chamava ele de Rainha Esther. É boa essa. Todo mundo sabia. Até em Yom Kippur, no dia do perdão, não tinha aula. É mesmo? É mesmo, cara. Caramba. Bem legal. Mas então, lá no no Princesa Isabel, cara, era interessante. Sempre se fala que o professor não tem dinheiro. Cara, lá tinha, não tô falando todo mundo, mas tinha professores lá que a gente sabia. O cara até falava, o cara era o Princesa Isabel. Só pra você ter uma ideia, uma escola... No 3º ano do ensino médio, nós éramos 600 alunos. Só no 3º ano. Não, esse lance de cursinho realmente dá... Cursinho, não, era escola. Médio, não era nem cursinha. Era escola. Eu também lembro que meus professores lá, até lá em Londrina, tinha... lá tem escola? Lá tem escola, A escola pública mais perto daqui fica há quanto tempo, Charlinho? Há uns 1.200 quilômetros, né? E você vai pra escola a pé? Né? No campo, a gente vai a pé, uns quilômetros. Não, mas agora falando sério, então você vê 2 caras com a mesma profissão. Um ganha e outro não ganha. Agora você pode falar, mas será que foi só o esforço? Não, porque teve outro cara que também tentou fazer o Princesa... Sim, Esther. Princesa Esther, Rainha E aí Esther. não funcionou. Tá? Então a gente junta um lado material com um lado espiritual. E por que não é atalho? Tipo, então, agora eu vou fazer... A gente já fiz a pergunta para um lado, vou fazer agora a pergunta para o outro. Tá sendo bem talmúdico isso aqui, né? O cara, ele pode tratar esse lance, né, do Salmo 24 como uma simpatia. Você não explicou a diferença, Bidiu, qual é a diferença de simpatia e singular? Eu falei, simpatia, cara, o cara acredita numa superstição que não tem nenhuma base. O cara viu o gato preto, o cara fez isso, fez aquilo, sei lá, negócio de coelho, pé de coelho, não sei, não tinha essas coisas. Cara, o que é isso? O trevo. O trevo não é da sorte. Não tem nenhum lugar falando que trevo dá sorte, tá? Aqui você tá pegando uma coisa que é completamente embasada. É um conhecimento que Deus transmitiu ao rei Davi, e o próprio rei Davi, quando ele compôs, ele explicou para as pessoas. Uma das forças espirituais que mexe nos mundos espirituais aqui é no lado do sustento. Então seria essa diferença básica, né? É uma diferença gigantesca. Que na verdade foi algo que Hashem revelou por meio de Davi, que existe uma força especial para esse salmo. Em outras palavras, os rabinos não inventam nada, cara. A gente transmite. Inventa algumas coisas, né? Inventa moda. mas, Rabino, existe esse risco da pessoa tratar esse salmo como singular, como uma... Não como singular, simpatia. como uma simpatia. E qual é
a sua dica que você daria para a pessoa usar o Salmo 24 da maneira apropriada? Cara, a ideia verdadeira é você entender que você está lendo um texto divino, que você está botando a sua confiança em Deus, não em mágica, tá? Não pensar que você está fazendo agora alguma coisa... E quanto mais você entende o que está escrito no Salmo, melhor. Okay. A tua conexão com Deus é muito maior, então também essa parte mística que o Salmo carrega dentro dele, ela atua muito mais forte, da conexão da sua alma com Deus. Porque esse Salmo também traz várias ideias de como a pessoa deve se lidar com, né, os negócios, que deve ser uma pessoa justa, né? Então existem conselhos que a pessoa também pode pegar Agora, dali. por que a pessoa vai ser justa? Ou porque ela quer ser boa, ela não quer ser um safado, mas quer mais. O que tem por trás disso? Ela quer ter um contato com Deus. Mas ela entende, legal, porque ela entende que o sustento, ele vai precisar da bênção de Deus. Ou seja, não adianta eu roubar ou não roubar. O cara, ou fazer alguma coisa errada, enganar, fazer um caminho errado. Cara, porque eu acredito, tô falando, Deus, eu não vou fazer isso. Eu tô aprendendo aqui do Rei Davi que eu não devo fazer isso porque a bênção vem de você. Então, o que eu tenho que fazer é fazer o correto. Então isso entra, então a pessoa já entrando, ela está entrando num caminho diferente, né? Ela está numa estrada diferente. Essa estrada tem uma bênção especial, tem uma força especial, bem legal. Pô, brigadão, Rabino, agora ficou um pouco mais claro, né? Agora vem cá, que a gente vai fazer a nossa matza pizza, né? Mas vamos botar uma estola de Não, agora...